Paz do Senhor, meninas, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, estamos aqui com a nossa aula para devocional, é a nossa primeira aula, tá bom? Vou pedir para que vocês foquem na aula agora, tire tudo que estiver atrapalhando vocês, tudo aquilo que estiver tirando a sua atenção, para que você foque aqui nessa aula, o máximo que você puder, você aproveite esse conteúdo, porque eu estou disponibilizando gratuito para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Eu já quero pedir para você pegar o seu caderno, a sua caneta, para vocês irem anotando as informações que eu vou passar sobre os nossos estudos de devocional. Lembrando que se você ainda não faz parte do nosso grupo Inspirando Mulheres, né? Lá a gente faz devocionais todos os dias. Participe conosco do nosso grupo para devocional. Você coloca aqui embaixo no comentário que você quer participar e a gente encaminha você para os nossos grupos, tá bom? Vamos lá, então, tudo sobre devocional para mulheres do Inspirando Mulheres. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. O que é devocional? De novo, o que é o devocional? Meninas, devocional é a demonstração de devoção, é a admiração por algo ou por alguma coisa, normalmente relacionado como aspecto religioso, em âmbito religioso. Devocional é o período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus, ou seja, fazer as orações, os agradecimentos, a leitura da palavra, sentar com amigos, discutir sobre a Bíblia, falar sobre a palavra de Deus. Isso é o seu momento de devocional. É um momento seu e Deus, amém? É um momento onde você entrega completamente um tempo de qualidade para o Senhor, amém? Vamos lá para a nossa segunda pergunta. Devocional, ele é dividido em duas partes. Quais são as partes que o devocional ele é dividido? É dividido em uma parte que é chamada de parte natural e dividido em uma parte que é chamada de parte espiritual. Qual é a parte natural? A parte natural é tudo aquilo que a gente faz, por exemplo, naturalmente, separa livro, material, Bíblia, caneta, caderno. E a parte espiritual é quando a gente se prepara o ambiente, prepara em oração, em louvor, em adoração, para depois você entrar para você entrar na parte prática mesmo, que é escrever o devocional, tá? Então, queridas, agora apertem os teus cintos, porque nós vamos decolar nesse mundo de devocional, que é um mundo amplo, onde nós iremos falar muito sobre isso, tá bom? Vamos ter vários outros vídeos também aqui no nosso canal, então se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve para você receber as informações do YouTube com os novos vídeos que nós postarmos, tá bom? Vamos lá, então, antes de nós começarmos a aprender verdadeiramente sobre o devocional, eu quero falar com você primeiro sobre algumas regras que são naturais. Como a gente estava falando já no começo, é importante a gente saber de algumas regras que é natural. Quais são essas regras que são naturais? Olha, a primeira dela é organizar o material. Mas, pastora, qual material a senhora está falando? Material é Bíblia, um caderno. É bom você ter um caderno próprio, tá bom? É bom você ter um caderno próprio para você escrever os teus devocionais. Porque se você escrever o seu devocional em um caderno que já é riscado, já está com muitas outras informações, possa ser que você não dê tanta importância assim a esse caderno. Então, o livro do seu devocional, ele tem um registro, amém? De um momento que você tem com Deus. Então, esse livro ele é um registro. É melhor você ter um livro próprio para isso. Então, um caderno, uma Bíblia, canetas e lápis é muito importante. Sabe aquelas canetinhas coloridas que nós utilizamos para o nosso devocional, que é muito importante para a gente grifar a Bíblia? Algumas pessoas, olha aqui na minha mão, algumas pessoas gostam de separar as cores, por exemplo, rosa para quando Jesus falar, azul para quando... Então, vocês podem separar as suas canetinhas de acordo com a cor ou não. Vocês podem simplesmente grifar e deixar colorido, bonitinho, porque fica muito divertido e a gente aprende muito melhor, amém? Outra coisa também que você pode usar como material são livros que te ajudem com o seu devocional, né? Livros que falem sobre devocional. Uma dica muito legal é livros que têm comentários bíblicos. Eu gosto muito, por exemplo, livro de João, comentário do livro de João. Lá tem vários comentários falando sobre o livro de João. Você pode usar aqueles comentários para utilizar
como um livro de apoio quando você estiver fazendo os seus devocionais. Outra coisa também que eu acho bem legal é o planner de leitura. Esse planner de leitura, se você não souber fazer, entra no grupo Inspirando Mulheres, que nós entregamos o planner de leitura todo mês, tá bom? Mensalmente a gente entrega um planner de leitura para a gente fazer os devocionais juntas. Então, o que uma estudar, todo mundo estuda junto. É muito legal. E o post-it também é bom, porque você vai colando no livro, ou na Bíblia, ou no caderno, informações pertinentes àquele assunto que você está estudando. Então, é muito legal. Então, isso aqui, gente, são materiais que vocês vão utilizar, material, a regra de organizar, tá bom? Segunda regra é organizar um local. Por que nós precisamos organizar um local? Porque o local, meninas, ele não pode ser um local bagunceiro, um local cheio de desordem, um local com muito movimento, porque isso vai acabar atrapalhando o seu desenvolvimento do devocional. Então, para esse local, o que é que precisa? Como esse local precisa ser? Ele precisa ser um local silencioso, tem que ser um local propício para isso, preparado para o Espírito Santo, ou seja, o ambiente tem que estar também preparado para receber o Espírito Santo. E uma dica que eu quero dar para vocês, que eu gosto muito, é de levantar um altar dentro da sua própria casa para este momento que você tem com Deus. Por exemplo, uma salinha que você não utilize, você pode preparar essa sala para ser uma sala para Deus, onde você entra, onde você faz as suas orações, onde você se dedica ao seu momento de devocional. Ou você pode apenas ver uma mesinha ou uma cadeira, um lugar onde você fique à vontade para você fazer esses devocionais, amém? Geralmente, quem tem filho pequeno prefere fazer sempre depois da meia-noite ou antes da criança acordar de manhã. Fica muito bom. Ou no momento que ela dorme à tarde, né? Então, perdão. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, vai dar certo. Vocês vão conseguir levantar esse altar. Se você já tem esse altar, você já fala aqui para mim no comentário. Se você ainda não tem, coloca no comentário que você vai fazer esse altar e depois manda foto para mim, que eu quero muito ver, tá bom? Vamos lá. Agora você vai aprender as regras que são espirituais. Primeira regra é espiritual. Adorar a Deus, meninas. Não é orar. A primeira coisa que você precisa fazer é adorar. Porque quando nós adoramos a Deus, a gente abre o mundo espiritual, a gente envolve o mundo espiritual. Lembra que nós sempre conversamos que o mundo espiritual, que Deus ele está em um tempo que é atemporal, o Senhor ele está em um ambiente atemporal e nós estamos aqui, só que o mundo espiritual ele não é longe de nós. O mundo espiritual ele é muito próximo de nós. Então, para que nós nos envolvamos com este mundo espiritual, a gente primeiro precisa entrar em adoração, tá? Ao nosso Deus. E como que eu faço essa adoração? Você vai colocar um louvor de adoração ao Senhor, um louvor que tem uma letra muito boa, que você fale, que fale com você, que fale com o teu coração, que fale com o teu sentimento. Outra coisa também, você vai colocar, você pode colocar o teu rosto no chão, clamar, sabe? Render graças ao Senhor, se humilhar diante da presença do Senhor. Colocar um fone de ouvido com aquele louvor bem calminho, sabe? Bem delicado, ou um fundo musical. Aqui no canal do YouTube tem muitos fundos musicais para oração, que é maravilhoso, que faz você entrar em uma conexão muito boa mesmo antes de você começar o seu devocional. Então, o primeiro passo é adorar a Deus, ok? A segunda regra espiritual, queridas, é orar. Agora, a oração ela tem que ser sincera, amém? Mas, pastora, como que eu posso orar? Olha, você pode orar agradecendo ao Senhor. Você pode orar convocando o Espírito Santo de Deus para ele estar com você nesse momento de devocional. Você pode orar pedindo perdão, né? Liberando perdão também, porque nós sabemos que a Bíblia fala que nós precisamos liberar perdão se nós fizemos mal a alguém antes de nós entrarmos no Santo dos Santos. Nós precisamos orar pedindo sabedoria, entendimento, e a tua oração ela é uma oração sincera entre você e Deus, amém? É algo muito pessoal, muito particular, então você vai falar com o Senhor através dessa oração, amém? Terceiro passo espiritual, escolha um texto bíblico. Como assim, pastora? Escolha um texto bíblico. Olha, escolher um texto bíblico, você pode escolher através de um planner, né, feito com versículos, ou feito através de livros, vocês que podem saber como vocês fazer. Lembrando que no grupo Inspirando Mulheres, a gente tem os planners que a gente posta todo mês.
Você pode também usar livros próprios para devocionais que vão te ajudar. Por exemplo, comentários bíblicos, Bíblia de estudo comentada é muito boa, que tem um comentário embaixo, sabe? É maravilhoso. Se você ainda não tiver uma Bíblia de estudo, lá na lojinha Inspirando Mulheres tem Bíblia de estudo, cada uma melhor do que a outra. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E é importante que você tenha uma Bíblia de estudo para você entender mais um pouco sobre a palavra de Deus. Quarta regra, que é espiritual. Leia o texto completo. É importante vocês lerem o texto completo. Por exemplo, quando você... tem um versículo lá no seu devocional que você gostaria que você vai ler, que é João, capítulo 6, versículo 33, um exemplo. Só que em vez de você ler só o versículo que você vai fazer o devocional, você vai ler o capítulo inteiro. Lê o capítulo inteiro para que você tenha um melhor entendimento desse capítulo. Depois que você tenha um melhor entendimento desse capítulo, aí você pode escrever o versículo e escrever aquilo que você entendeu do versículo, ok? É uma forma prática, simples e muito melhor de você conseguir decorar e entender a Bíblia. Quinta regra é espiritual, analisar o texto e a palavra. Por exemplo, analise o texto palavra por palavra, meninas. Por exemplo, em 1 João, vai. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Procurar analisar o que era o verbo, né? Quem era Deus? Por que fala que era no princípio que esse verbo estava com Deus? Tudo isso é uma forma de você analisar. Você precisa analisar cada palavra de cada versículo para você ter um entendimento mais profundo da palavra. Isso é muito importante, amém? Principalmente para você que tem dificuldade em entender a Bíblia, não entende a Bíblia, não sabe como a Bíblia, o que significa algumas palavras. Graças a Deus, quem está fazendo o curso de parábola sabe que esse curso ele ensina bastante, né? A gente tem lá um glossário onde a gente posta todas as mensagens, a gente escreve todas as mensagens, horários proféticos, horário do dia, horário da noite, nomes, né? Cada um nome tem a ver qual que é a visão bíblica sobre cada um daqueles nomes. Tudo isso é algo assim profundo mesmo que a gente faz no estudo de parábolas. Se você ainda não está fazendo, entre porque é de graça. E lá no grupo Inspirando Mulheres, eu também passo as informações para você, tá bom? Vamos lá então para o próximo. Sexta regra espiritual. Comece escrevendo o versículo escolhido no caderno. Por que você precisa escrever primeiro o versículo no caderno? Porque quando você escreve, você grava. Quando você lê, você grava. Quando você ouve, você grava. Então, você precisa fazer isso. Isso é muito importante. Você começar sempre no caderno que você está escrevendo o seu devocional, você começa escrevendo o versículo que você viu. Quando você escrever esse versículo, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar com você em cada palavra que você escrever. Aí, quando você perceber que você está escrevendo aquela palavra e o Espírito já está falando com você, você já vai escrevendo embaixo aquilo que o Espírito Santo está ministrando na tua vida através da palavra que você está escrevendo naquele momento. Outra coisa muito importante também uma regra espiritual, vai escrevendo passo a passo e de acordo com o que você entendeu. É muito importante você escrever por etapas. Menina, lê primeiro o versículo por versículo. Eu tô lá em João 3,16. Eu leio 3,16, leio 16 certinho, leio 17 certinho, leio o 20 certinho, Você tem que ler todos os versículos, palavra por palavra. Volta de novo, lê de novo, até você entender. Até você entrar em comunicação com aquilo. Porque o Espírito Santo, ele revela. Quando você ora, você entra, quando você segue essa rotina que eu passei para você aqui, o Espírito Santo, ele invade o teu coração e ele te mostra todas as coisas, ele te revela a palavra. A Bíblia diz isso, o Espírito Santo, ele nos convence, ele nos mostra a palavra de Deus. Então, a verdade da palavra. Você precisa fazer. Você só não pode ficar dando desculpas, ok? Não dê desculpas, porque isso é procrastinação. Muitas das vezes a gente fica dando desculpa, hoje eu não posso por causa da internet, hoje eu não posso por causa do celular, hoje eu não posso porque hoje eu fui trabalhar, hoje eu não posso porque eu tô na vizinha, hoje eu não posso porque eu tô na... Gente, desculpas atrás de desculpa, não façam isso.
Porque vocês podem dar desculpa para mim, vocês podem dar desculpa para você mesmo, mas para Deus você não tem como dar desculpa. O Senhor sabe que você tem tempo de fazer o seu devocional. Você não faz o seu devocional porque você não quer. E isso que eu tô falando para você é a mais pura verdade. Eu tô falando para você porque no passado eu era assim. Eu dava desculpa de todas as formas. Mas hoje eu não dou mais desculpa. Hoje eu vou e faço. Por quê? A palavra que eu preciso entender é que eu não posso, de forma nenhuma, deixar de fazer o meu devocional. Eu preciso ter constância. Amém? A minha constância, ela tem que ser diária. Eu preciso ter constância diária. Todos os dias fazer o devocional, todos os dias orar, todos os dias ler a Bíblia, gente, é todos os dias, e são coisas para a gente fazer diária. Lembra o que nós falamos lá no curso de parábolas sobre a lamparina, que a gente falou, sobre o pavio, sobre o óleo? Gente, são trocas diárias, todos os dias você precisa trocar o óleo, todos os que é o teu espírito, que é a unção que você tem com o Espírito Santo, você tem que trocar isso todos os dias. Você precisa buscar isso todos os dias. Porque se você ficar vivendo da unção passada, isso não vai adiantar nada. Você tem que ter essa unção diária. Amém? Então, isso tem que ser trocado todos os dias. O pavio é a mesma coisa. Coisas do passado, coisas que ficaram para trás, coisas ruins. Joga fora. Não presta mais. Agora anda para frente, ó, coisa nova. Então, nós precisamos lembrar de que nós precisamos ter constância. Então, para de dar desculpa e bora fazer o nosso devocional. Amém? Vamos lá, então. Agora é o seu momento de perguntar. Aqui no comentário, você vai colocar a pergunta que você tem. Você vai dizer, ai, pastor, olha, eu tenho dificuldade nisso. Ai, pastor, eu tenho dificuldade naquilo. Ai, pastor, eu não consigo fazer isso. Eu tenho um pouco disso, um pouco daquilo. Você vai falar, eu não consigo identificar a Bíblia, eu não consigo entender isso, eu não consigo fazer aquilo. Porque eu vou recolher todas as suas perguntas e eu vou entrar com vídeos respondendo perguntas de vocês. É muito importante para que a gente ajude umas às outras, tá bom? Então, eu vou recolher as perguntas de vocês e eu vou mandar vídeos aqui no YouTube mesmo, respondendo a pergunta de vocês. Eu vou dizer assim, olha, Maria fez uma pergunta muito legal e eu quero responder aqui a pergunta de Maria sobre devocional. E aí eu vou lá e eu falo a sua resposta. E essa resposta, através da tua pergunta, vai ajudar milhares de outras mulheres, tá bom? Então, é importante, meninas, que vocês, primeira coisa, já compartilhem esse vídeo, manda lá nos grupos que você faz parte do Instagram, do Telegram, aonde você fizer parte, envia esse vídeo, amém? E não esquece de curtir também aqui, se inscrever nesse canal, comentar, falar o máximo de comentário que você puder, você pode pôr aqui embaixo que eu vou ler todos, tá bom? Essa foi a nossa primeira aula de devocional, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido. Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula.